Imagina um debate filosófico que é um verdadeiro choque de titãs. De um lado, um pensador que defende que na ciência a regra é não ter regras. O famoso vale tudo. E do outro, um filósofo que argumenta que sem uma base de racionalidade, a gente nem conseguiria se entender. Pois é, esse é o confronto que vamos explorar. O embate entre Paul Feyerabend e Donald Davidson. Então, vamos colocar as cartas na mesa. De um lado está Paul Feyerabend. Ele ficou conhecido pelo seu lema, que é bem provocador: Anything goes, ou seja, vale tudo. A ideia dele? Simples. Não existe um método científico único, uma fórmula mágica para a ciência. Do outro lado, a gente tem Donald Davidson. Para ele, a racionalidade não é opcional, ela é a base, o fundamento de qualquer entendimento que a gente possa ter. Dá para ver que são visões que, bom, não poderiam ser mais opostas, né? O primeiro round dessa luta acontece num terreno que pode parecer meio abstrato à primeira vista, mas que é crucial. É a ideia de esquemas conceituais. Pensem nisso como o primeiro campo de batalha. E é justamente aqui que Davidson começa metodicamente a desconstruir a posição de Feyerabend. Vamos acompanhar esse movimento? Certo, mas o que é um esquema conceitual no pensamento de Feyerabend? A melhor forma de pensar nisso é como se fosse uma bolha de realidade. Ele dizia que teorias científicas muito diferentes, tipo a física de Aristóteles e a de Galileu, não eram só diferentes, elas eram incomensuráveis. É uma palavra forte, né? Significa que elas são tão distintas que é como se pertencessem a universos paralelos. É como tentar traduzir uma língua que não tem nenhuma conexão com a nossa. Simplesmente não dá. E é exatamente aí que Davidson entra em cena, com uma pergunta que é quase uma armadilha lógica, de tão simples e poderosa. Vamos pensar juntos. Se existem esses dois mundos conceituais mas tão diferentes que não dá para traduzir um para o outro, como é que a gente sabe que o outro mundo sequer existe? Para a gente conseguir identificar algo como um esquema de pensamento diferente, a gente não precisaria, por definição, ter algum ponto em comum para começar a comparação? Essa pergunta, na verdade, é a chave de toda a crítica. Ela mostra que o alvo de Davidson é muito mais profundo. Ele não está só falando sobre ciência. Ele está indo na raiz do que torna a comunicação e o entendimento possíveis. E a resposta que ele oferece é uma ferramenta conceitual muito, muito forte. Essa ferramenta se chama princípio da caridade. É um nome interessante, né? Pense nele como a regra número 1 da comunicação. Para a gente sequer começar a entender o que outra pessoa está dizendo, a gente precisa partir de uma suposição, a de que a maior parte do que ela acredita é verdade e faz sentido, é racional. Sem esse ponto de partida, sem essa espécie de crédito inicial que a gente dá ao outro, o que a gente tem não é diálogo, é só barulho. E a consequência disso é direta e, bem, implacável. Quando a gente olha para alguém e assume que quase tudo que essa pessoa pensa está errado ou é irracional, a gente não está discordando dela. A gente simplesmente não está entendendo. Estamos, na prática, transformando a fala dela em algo sem sentido. Isso ataca bem no coração da ideia de Feyerabend, de que os cientistas do passado viviam em uma realidade completamente diferente da nossa. Ok, agora que essa base comum para o entendimento foi estabelecida por Davidson, a gente pode avançar para o segundo grande confronto. Agora é sobre o método científico em si. É aqui que a defesa da racionalidade de Davidson bate de frente com o Anything Goes de Feyerabend. Então a grande pergunta é: como a ciência avança? Para Feyerabend, a resposta está na bagunça, na quebra de regras, no uso de táticas que, à primeira vista, parecem irracionais. Já a visão de Davidson é outra. Ele diria que mesmo a discordância mais profunda, a briga mais feia entre cientistas, só é possível porque existe um pano de fundo de regras compartilhadas, de lógica, de evidência. Sem esse terreno comum, não é um debate, é só gritaria. Mas, afinal, o que seriam esses tais meios irracionais que Feyerabend tanto fala? Bom, ele estava pensando em coisas como propaganda, sabe? Para vender uma nova ideia. Também na violação consciente das regras do método científico da época. Naquela teimosia de um cientista em não aceitar uma evidência que vai contra a sua teoria. E, claro, na influência de fatores que não têm nada de científico, como política e contexto histórico. O grande exemplo dele para tudo isso era sempre o Galileu. E essa citação resume perfeitamente o centro da crítica de Davidson. O que ele ataca em Feyerabend é a negação da racionalidade como condição de inteligibilidade. Veja bem, o ponto de Davidson não é defender um método científico engessado, cheio de regras. O ponto dele é que, ao atacar a própria racionalidade, Feyerabend está serrando o galho em que todos nós estamos sentados.
A gente precisa dessa base racional para poder sequer discordar de forma produtiva. E claro, toda essa conversa sobre racionalidade e comunicação acaba desaguando na grande questão, talvez a maior de todas, a questão da verdade. Será que existe uma realidade objetiva, única, que a ciência busca entender? Ou será que a verdade é algo mais flexível, algo que depende do ponto de vista? Nesse ponto, não tem meio termo. As posições são completamente opostas. De um lado, Feyerabend flerta com a ideia de uma verdade relativa. O que era verdade dentro do esquema de Aristóteles não é verdade no de Galileu, e tudo bem. Já Davidson é taxativo. Não, existe uma única verdade, objetiva. O mundo real, independente das nossas teorias sobre ele. E é esse mundo que a gente tenta, com sucesso ou não, descrever. O argumento de Davidson para defender essa verdade objetiva é, de novo, elegantemente simples. Pensemos um pouco. A simples possibilidade de que a gente possa estar errado sobre alguma coisa já pressupõe que existe uma realidade objetiva. Afinal, para uma crença ser um erro, ela precisa estar errada em relação a alguma coisa, a um padrão correto. Esse padrão é o mundo real. Sem ele, a própria noção de erro perde o sentido. Certo, a gente está falando de filosofia, de conceitos, mas e daí? Por que essa discussão toda realmente importa no fim das contas? Bom, as implicações desse debate vão muito além da academia. Vamos ver quais são. Na leitura que Davidson faz, a visão de Feyerabend, se levada às últimas consequências, abre portas perigosas. Primeiro, ela pode enfraquecer a própria ideia de racionalidade, abrindo caminho para um relativismo onde tudo vale. E se tudo vale, como a gente pode criticar a autoridade, inclusive a científica, com base em argumentos sólidos? A defesa do pluralismo de Feyerabend, sem um chão comum de racionalidade, arrisca virar uma permissividade total. Uma espécie de vale-tudo epistemológico, onde fica difícil separar o que é ciência do que é pseudociência. E tudo isso nos leva ao ponto final de Davidson. A questão para ele não é ser contra a crítica. Pelo contrário, a questão é entender que a crítica precisa de um solo firme para existir. Existe um limite, um ponto a partir do qual a crítica deixa de ser construtiva e passa a minar as próprias condições que a tornam possível. Esse quadro aqui ajuda a gente a visualizar bem o confronto. Vamos lá. Quando o assunto é método, temos o pluralismo radical de Feyerabend contra a ideia de padrões de racionalidade compartilhados de Davidson. Em relação à linguagem, Feyerabend fala em esquemas incomensuráveis, isolados, enquanto Davidson defende que sempre há uma base comum que torna a tradução possível. E por fim, na verdade, temos a verdade relativa de Feyerabend contra a verdade objetiva e única de Davidson. Fica bem claro o tamanho da divergência. E acho que este é o ponto mais importante para a gente guardar. A filosofia de Davidson não é uma defesa de um método científico específico e rígido, tipo uma receita de bolo. Ele não é o fiscal da ciência. Ele age mais como um arquiteto, sabe? Mostrando quais são as fundações, as estruturas básicas que são necessárias para que qualquer tipo de comunicação, de crítica e até mesmo de discordância possa acontecer. Sem essa base, sem esse alicerce de racionalidade, todo o prédio do nosso conhecimento corre o risco de ruir. No final, o debate entre esses dois gigantes nos deixa com uma pergunta fundamental, que ecoa até hoje. Até onde uma crítica pode ir antes que ela comece a destruir a própria base que a torna compreensível? É uma reflexão e tanto, especialmente nos dias de hoje, não é mesmo?